Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, que acabou de vencer o time do Palmeiras por 3-2, com direito a destaque aí para o Pedro e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando desse atropelo do time do Flamengo por 3-2, onde no finalzinho deu aquele vacilo, venceu a partida quase toda por 3-1 e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, sendo um dos primeiros a ser notificado assim que só um vídeo novo, é muito fácil. É só você se inscrever no nosso canal, que assim que só um vídeo novo, vocês serão notificados. Quero também aqui pedir para vocês comentar a cidade e estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Em relação, você acha que o Cruzeiro pode chegar? E qual é a ideia desse clássico entre Palmeiras e Flamengo? O que você viu, Felipe? E amanhã me fala dos donos da bola, que hora, tudo bonitinho. Conta tudo pra nós aqui do Brasil inteiro com vocês. Conto, pode deixar, Neto. Primeiro que pra mim polarizou, mais uma vez. Flamengo e Palmeiras vão lutar pelo título, a campanha do Cruzeiro ela é fantástica, a campanha do Mirassol é fantástica, mas, de novo, a gente vai ter um campeonato sendo disputado por Flamengo e Palmeiras. Rapidinho, eu só queria colocar aqui a minha opinião sobre a arbitragem brasileira, algo que eu tenho defendido no Donos, Neto. Aí, qual é essa briga aí de Palmeiras? A Leila que não quis ir, mas parece que tinha uma sósia da Leila lá no Maracanã, que a Marília me mostrou, que tá aparecendo no Sport TV. E aí, meu querido Thiago? Vamos lá, craque, boa noite pra você, boa noite a todos. Sempre um prazer estar participando com você. Obrigado pelo carinho. Eu sou muito seu fã, você sabe disso. Agora falando um pouco aqui sobre o Maracanã, agora nesse climinha de final de festa, o pessoal já tá indo embora, a torcida do Palmeiras ainda não pôde se retirar, porque tem que esperar 40 minutos após o término da partida. Mas o clima foi realmente assim de uma final de campeonato, de fato. O Flamengo tratou isso como uma final de campeonato. O torcedor do Palmeiras pôde comparecer também, lotou a área visitante, mas assim, 70 mil rubro-negros hoje aqui no Maracanã, um clima de final de campeonato, de muito apoio. Andrés Pereira, por exemplo, foi vaiado durante toda a partida, tem aquele simbolismo, né, aquela bola perdida por ele há alguns anos naquela final de Libertadores. Então, Andrés Pereira muito vaiado, pressionado durante toda a partida. Agora, não seria errado dizer que o Palmeiras jogou melhor do que o Flamengo. A verdade é essa, craque. Desde o início da partida, o Palmeiras propôs o jogo, buscou o jogo, e o Flamengo achou o primeiro gol numa bola que, se a gente para analisar o lance, o passe do Rossi e o pivô que o Pedro faz, deixando o Arrascaeta na cara do gol, eles acharam o gol ali. O Flamengo acha aquele gol, consegue melhorar um pouco na partida e logo depois o Palmeiras empata. E aí há um semblante no Maracanã de que o torcedor começa a jogar junto. O torcedor do Flamengo sente que é preciso apoiar, porque o Flamengo não estava fazendo uma boa partida, essa é a verdade. O Palmeiras fazia um jogo muito melhor. E aí o Pedro sofre aquele pênalti. Bom, é claro, teve o pênalti, como vocês analisaram aí, no Gustavo Gomes. Essa é a principal reclamação do lado do Palmeiras, tanto que no final da partida os jogadores vão em cima do Wilton Pereira ali no campo reclamar com a arbitragem que não agradou, acredito, ao lado do Palmeiras principalmente. O pênalti no Gustavo Gomes logo no início do jogo, ele me pareceu muito claro, mas aí a partir dali o Palmeiras não sentiu tanto isso, conseguiu jogar e jogou muito melhor. Mas o Flamengo aproveitou melhor os ataques que conseguiu fazer dentro de campo. O Fux cai para reclamar de um empurrão do Pedro. Quando o Pedro ataca, o Fux corre atrás, comete o pênalti no Pedro e o Jorginho faz o gol do Flamengo. E aí já no finalzinho do primeiro tempo, o Pedro faz o dele, fazendo 3-1 para o Flamengo. O Flamengo já com um placar muito mais tranquilo para administrar a partida no segundo tempo. Choveu bastante no segundo tempo, dificultou um pouco a parte técnica da partida, e aí o Palmeiras, ainda tentando descontar ali nos minutos finais, consegue fazer o gol do próprio Gustavo Gomes, 3-2, mas é claro, o pênalti polêmico no início do jogo eu acho que é o grande questionamento da noite, craque. Vamos lá, não vamos tirar os méritos do Flamengo não, desce, fica lá, você e o Galileia. Tá lá, já tá lá, o Dorileu já tá por lá. É o Torileu, fala que eu chamei ele de Galileu, tá bom? Fala pro Igor lá, que é o Bigodinho, né? O Bigodinho, o monstro sagrado. O Bigodinho é o Flávio, tô sabendo muito. É o Flávio. Tô sabendo muito. O Dorileu é o Calvo. Dorileu é o Calvo. Careca, então. Vai lá, então, e desce lá, para que a gente possa já colocar vocês dois lá em relação a tudo isso. Alguém, para você, Marília, tira esse título do Flamengo e Palmeiras, porque o Cruzeiro ganhou do Fortaleza e o Fortaleza vai cair. A semana que vem tem Palmeiras e Cruzeiro entre os dois jogos do Palmeiras contra a LDU, e esse jogo pode colocar um fogo aí, reaquecer as pretensões do Cruzeiro, mas acho que agora a gente caminha para um final de campeonato entre Palmeiras e Flamengo. Hoje a diferença entre eles é uma vitória, é o critério de desempate, é uma rodada. Então o Flamengo não adianta terminar a mesma pontuação, porque nesse momento o Palmeiras tem uma vitória a mais. Mas eu estou curiosa, Neto,
por algumas coisas. Craque Neto pra você, que sabe. Pra mim, não. Pra Marília Ruiz, porque eu não gritei é. Neto a vida inteira na arquibancada. Você não. Você é anti. Você é anti. Você é anti. Você sempre falou que o... Antes você? Tô brincando. Você tirou ele da Copa. Você é muito Ah, não, anti. tirei de 2 Copas. Então, eu não. E acabei com 2 Eu pedi ele na Copa. Quantas tia Carme... Você tirou ele da Copa. Quantas tia Carme que eu e você fomos Eu lá no pedi ele sul. na Quantas Copa. tinha não sei o que aqui no Mas, interior. Neto, E voltando pro futebol. não tem 2 semanas que a gente leu aqui em todos os programas de esporte, no Donos da Bola, aqui, um comunicado do Palmeiras que não poderia tirar o mérito de quem fez 3 gols depois. Isso, O Flamengo então. fez 3 gols depois disso. Então não pode tirar o mérito do Outra Flamengo. coisa, o Palmeiras é um time, segundo a nota oficial, que não reclama de arbitragem. E vai reclamar hoje? Não pode, né? Mas o João Martins, ele não Tem aí, essa- Cascão, pra nós ler essas conversas bolas que eles escrevem, esses otários aí. Então, acho que assim, a gente vai ver mais um dia, eu tô sendo irônica, evidentemente, porque... Mas verdade, irônica, mas verdadeira. Mas a gente vive no país da indignação seletiva. Isso. E hoje é o dia do Palmeiras se indignar, porque é um Palmeiras que entrou muito melhor em campo, é um Palmeiras que podia ter aberto o placar logo no começo do primeiro tempo, se impôs no primeiro tempo de uma forma muito impressionante da casa do Flamengo, mas não fez os gols. O São Paulo estava ganhando por 2-0, teve um pênalti, não deram. Aí o Palmeiras fez não, 3. não foi só o pênalti. Não, foi sim. o pênalti e a expulsão do Andrés Mas- Pereira, que deu entrevista no Jornal Nacional. E os Não três- foi pra Fátima Bernardes e nem pro Ilha Bonner, Tem né? que colocar. Quem também falou a respeito do Flamengo foi o pessoal aí do Linha de Passe. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram a respeito dessa vitória do Mengão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá chegando Linha de Passe neste domingo pós, para muitos, a decisão do campeonato. Vai ter muita coisa em aberto aí do Flamengo. Colou, o Flamengo venceu, vitória importantíssima nessa briga pelo título. Tem agora a mesma pontuação do Palmeiras, vitória por 3-2. Gustavo Gomes descontou agora no finalzinho da partida. E agora os dois estão com a mesma pontuação. A diferença é que o Palmeiras ainda está na liderança porque tem uma vitória a mais. Mas o campeonato está pegando fogo, vários elementos no jogo de hoje. Vai ter reclamação de arbitragem de um lado, principalmente do lado do Palmeiras. Teve discussão aí na saída do gramado. A gente vai falar muito do lado de quem perdeu de Vitor Roque, que fez uma partidaça, mas de quem venceu o Pedro, hein? E tem outros elementos também nesse jogo, as opções dos 2 treinadores. 1h30, a gente vai ouvir os treinadores, inclusive. 1h30 para você que está acompanhando a gente no Disney Plus, na ESPN e também no YouTube. Estou aqui com as agradabilíssimas participações do Paulo Calçade, do André Kifuri, da Mariana Pereira e também do Pedro Ivo Almeida. Vamos que vamos. Eu sei que você deve estar louquinho para falar da arbitragem. Calma aí que a gente vai chegar lá. Tem muita coisa do jogo pra gente... teve jogo até. Muito. Teve jogo, né, Calçade? Tudo bem? Olá, companheiros. Olá para você que nos assiste. Bom, é preciso tomar muito cuidado, né? Porque nesses últimos tempos de Brasileirão e no futebol no Brasil, a tendência sempre é levar o jogo para a arbitragem e esquecer o jogo. E isso virou um costume, né? Algo tão natural que se a gente não tomar cuidado, a gente não fala do jogo. Então a gente vai falar também dos lances importantes, como esse aí que a gente viu, né? Claramente é um pênalti. O lance está na tela. O lance está na tela e seria a única oportunidade do Palmeiras em estar em vantagem em relação ao Flamengo. Porque ele sempre correu atrás. Isso faz muita diferença. Até porque o jogo foi 3-2, poderia ter sido 3-3. Claro. Então, poderia ter sido 4-0. O lance é da arbitragem. Ele tem uma influência. Uma coisa é quando a arbitragem influencia no resultado, outra não. Tem lances que sim e lances que... Aí depende de cada um, para quem torce, essas coisas. E a gente aceita, faz parte do futebol. Agora, teve um jogo muito rico, um jogo enorme, em que o Palmeiras, fora de casa, impôs ao Flamengo um desconforto. E desse desconforto que é jogar mais recuado, pressionado na saída de bola, com dificuldade para ter mais posse, aquela posse que o Flamengo adora ter, de fazer a bola circular. Isso o Palmeiras foi ao Maracanã e retirou do Flamengo. E qual foi a resposta do Flamengo? Foi um jogo quase que perfeito, um jogo, por exemplo, o primeiro gol é uma jogada vertical maravilhosa, que se aproveita da defesa do Palmeiras mais alta e a dificuldade do Gustavo Gomes de correr para trás, de ter velocidade, embora o grande embate do jogo tenha sido Fux e Pedro. Sim. O Fux, e o Pedro levando claramente muito a o Fux foi o cara designado para segurar o jogo do Pedro. E o Pedro fez de tudo, fez pivô, sofreu pênalti do Fux. Então, assim, o Flamengo encontrou uma saída para a dificuldade extraordinária. E o Palmeiras, com o jogo desconfortável que levou ao Flamengo, porque o Flamengo soube fechar muito bem o centro do campo,
por onde o Palmeiras joga muito forte. Né? E aí a gente fala mais ao longo do programa de posicionamentos e tal, porque eles foram muito interessantes. Aí é o lado rico do jogo. Houve um grande jogo de futebol que pode ter acontecido um primeiro tempo de uma final de Libertadores. Pode. Se os brasileiros passarem, a final será essa daí. A gente pode ter visto um esquenta aí para essa decisão da Libertadores. Agora, Mari, o jogo para muita gente falou, isso aqui é a final do campeonato, essa é a decisão. Entregou o que se espera de uma decisão? Tudo bem? Tudo bem, amigos. Boa noite, fã de esportes que nos acompanha. Entregou. E ficou muito claro como os dois times entraram em campo sabendo disso, do valor da partida mesmo. Tanto o comportamento individual dos jogadores, como um jogo estratégico por parte dos seus comandantes. O Felipe Luiz, naquela entrevista, né, pré-jogo, ele fala, é um clássico do futebol moderno. E a gente está falando de dois treinadores do futebol moderno, né? Então, eu acho que o jogo, ele entrega exatamente isso. Estamos diante de duas equipes com um nível, um valor individual altíssimo por parte dos jogadores e por parte dos treinadores. Então, a gente vai falar de erro dos treinadores, porque teve erro dos treinadores, a gente vai falar do... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que teve erro do Felipe Luiz aí, em algum momento do jogo ou antes do jogo? O que é que vocês acham? Teve erro do Felipe Luiz, aquele gol que o Palmeiras fez com o Vitor Roque? Foi sim erro do Felipe Luiz? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Flamengo que toma o gol com um zagueiro fora, e isso é um desentendimento ali de médico, Felipe, jogadores, bota a bola pra fora, não bota, tem lateral, não entra. 1 minuto e 38. Exatamente. E pro lado do Abel também, porque o Abel entendeu que a partida era pro Fux. E não deu certo, e o Pedro entendeu isso muito rápido, que o Fux poderia ali ser, de fato, um lugar para ele trabalhar em cima, e ele se deu muito bem. Tanto que no segundo tempo eles invertem, né? O Gomes e o Fux invertem de lado. Então, acho que o jogo entrega, mas infelizmente mais um jogo contaminado pela arbitragem. Sim. Claro, assim, é muito difícil a gente desassociar. Falar que o resultado foi em cima disso, não foi em cima disso, é ter bola de cristal, porque não saberíamos. Mas o gol do Flamengo, o primeiro gol, sai logo depois que o Palmeiras tem 3 escanteios com 8 minutos. Então, o Palmeiras em cima, mas diante de um adversário e de 2 jogadores, porque também foi um jogo de duplas, né? Flaco e Vitor, Arrasca e Pedro. Isso. Qual dupla que iria definir, né? Que decidiria a partida de hoje. E aí o entendimento entre Arrasca e Pedro deu muito certo, porque um gol e uma assistência eles trocaram, né? Então foi um jogo num nível muito alto. Sim. Por falar em Pedro, seu xará hoje, bem demais, hein? Teve assistência, teve gol, teve roubada de bola, ajudando na marcação, ajudando na lateral. Jogo marcante do Pedro aí, que não é um titular absoluto, né? No Flamengo perder essa condição de titular absoluto, serve como uma opção dependendo do adversário. Hoje arrebentou, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, Mari, André, Calçade, o fã do esporte ligado aqui com a gente. Eu acho que o Pedro é mais um elemento do jogo, e mais um elemento porque a Mari já tocou no ponto da arbitragem. A gente vai ter que falar sim, porque tem o lance do início do jogo, vai se debruçar muito provavelmente os treinadores daqui a pouco, os dirigentes também, zona mista, devem falar sobre isso, a gente vai ter que repercutir. Só que quando você fala do Pedro, eu sinto que é um dos pontos, porque a gente pode falar do Pedro, a gente pode falar do Arrascaeta, a gente pode falar de como o Flamengo teve poucas chances e foi letal, e o Flamengo em outros momentos tinha muitas chances e não era letal, como o Flamengo dentro do jogo teve que se virar diante de um desconforto, como a gente pode falar da entrada do Danilo, como a gente pode falar um monte de coisas pelo lado do Palmeiras também, Vitor Roque muito bem, o Flaco hoje talvez um pouco abaixo, o Bruno Fux que vinha jogando muito bem, hoje tem a opção por ele, não era exatamente só o papel que ele fazia, né, que em muitos momentos ele foi um volante, ele também não foi bem, sabe, como é que o Abel tem que mudar isso, como é que o Abel vai bem, coletivamente o Palmeiras não vai mal no primeiro tempo, individualmente o Flamengo vai muito bem no primeiro tempo, então quando você pergunta para a Mari sobre peças, já vou falar do Pedro, mas assim, eu acho que entrega até mais de uma final, porque uma final, por exemplo, Libertadores que eles podem se cruzar, uma carga de tensão e um jogo único, talvez você não tenha os desdobramentos e as nuances que a gente teve hoje. O jogo começa muito bom. O Palmeiras, ao meu ver, surpreende com a ideia de jogo. Muita gente esperava o Flamengo com essa postura. O Flamengo não consegue.
Palmeiras impede o Flamengo de jogar, o Flamengo não conseguia. O bloco de 3 lá da frente muito distante, a bola não chegava, só numa esticada do Rossi. E aí muita qualidade, sim, do Pedro e depois do Arrascaeta. Depois do Arrascaeta e o Pedro. Então, assim, tem muita coisa para falar de bola que eu acho que a gente passou aqui a semana inteira pensando, será que vai conseguir se falar de bola depois do que foi esse clássico dos últimos 15 dias aí de bastidor, de falação e tudo mais. Então, acho que tem bastante coisa. Sobre o Pedro, sim. E mais um jogo dele, né? Porque o Felipe Luiz fala muito nas entrelinhas em ser convencido pelo Pedro, pelo que o campo diz. Em mais um jogo, ele dentro de campo, ele convence. Se tem poucas chances, ele resolve. Inclusive, tem que jogar bola. O time sem bola, se tem que jogar sem bola, ele aparece. Tem até que ajudar na marcação hoje, ele também aparece. Dedica, então, acho que se não é a melhor relação do mundo do Felipe com ele, eles começam a se entender. Ele faz o que o Felipe pede, o Felipe aceita o que ele entrega e o campo vai ser soberano. Trabalho muito profissional. Nessa relação. Agora, tem muita coisa para falar do Flamengo para além do Pedro, que eu acho que a gente vai ver o Pedro pelo que ele não vem entregando, começa a entregar. Agora, me surpreende também como o Flamengo tem que se reinventar dentro do jogo, que é uma dificuldade de Felipe Luiz, ele já teve problemas com isso na temporada, e um segundo tempo muito interessante, porque a gente vira o intervalo e nosso Palmeiras está bem coletivamente, mas a partir do momento que o Flamengo também trava o Palmeiras, e o Flamengo em situação confortável, ele vai tirando o jogo do Palmeiras, o Palmeiras não consegue jogar ali boa parte do segundo tempo, tem mérito também de um Flamengo que tinha dificuldades em outras etapas finais de jogo. E é interessante, para quem gosta, o campeonato está muito aberto e falando de bola. Você tocou num ponto importante, até para passar para o André aqui. Boa noite, André. Boa noite. O Flamengo, em alguns momentos, aliás, em vários momentos nesse campeonato, a gente aqui no Linha de Passe, falando sobre como o Flamengo tinha dificuldade para resolver os jogos, né? Em alguns momentos com dificuldade para resolver. Sim. E a gente tem vários exemplos, que um exemplo clássico é aquele jogo contra o Grêmio, né? E hoje foi de uma letalidade, já havia sido contra o Botafogo, é bom que se diga, né, no 3-0. Sim. E hoje, novamente, um Flamengo letal e agora num jogo mais pesado, mais importante ainda. Tudo bem, André? Isso aí, boa noite, tudo bem? O Flamengo vinha com um retrospecto de desempenho muito abaixo do que ele pode, né, e tem que fazer para ser campeão, para ter chance de ser campeão, depois daquela vitória gigantesca sobre o próprio Vitória, 8-0 no Maracanã. O Flamengo caiu inexplicavelmente quando todo mundo... Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que uma vitória dessa como hoje elimina qualquer chance de o Flamengo perder o título? Vocês acham que uma vitória dessa como hoje dá um gás ainda mais para o Flamengo correr atrás e conquistar o título do Campeonato Brasileiro? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Imaginava que a partir daquele dia, o que se diz? Bom, se o Flamengo mantiver esse nível, é claro que não vai ganhar de 8 de todo mundo, mas o Flamengo pode golear a enorme maioria das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. E os adversários do Flamengo sabem disso, que numa determinada noite ou tarde, se as coisas se encaixarem, qualquer time do Campeonato Brasileiro pode levar 3, 4 do Flamengo ou até mais. Sim. Mas, na maioria das vezes, isso poderá acontecer quando o Pedro estiver em campo. A minha impressão é que com a atuação de hoje e as últimas oportunidades que ele teve, ele se firma como um jogador que não só pode fazer uma série de coisas em campo que os demais atacantes do Flamengo não podem, como ele ultrapassou e encerrou aquela questão que o Felipe Luiz tinha com ele, que o levou a dar as declarações que deu, usar o tom que usou e, durante algum momento, afastar o Pedro. O Pedro foi absolutamente decisivo hoje, o dono do jogo, o absoluto dono do jogo, numa tarde em que o Flamengo foi, em especial no primeiro tempo, um time mortal, que era superado em campo nas ideias, era superado em campo na dinâmica, o que é preocupante por um lado, mas o adversário, ele não é uma equipe qualquer, claro, né? É o Palmeiras que, é o líder, que tem se acertado, que no momento decisivo da temporada é uma equipe que tem atuado num nível altíssimo. Então eu não acho que seja um grande problema a ideia do Abel ter superado a ideia do Felipe na primeira meia hora, no primeiro tempo, mesmo que o Flamengo se colocasse em vantagem. Mas a forma como o Flamengo conseguiu resolver os problemas é muito importante e muito interessante. Gol com passe do goleiro, o Pedro atuando na questão defensiva e esse gol de pênalti que a gente vai ter que falar e eu vou precisar fazer um papel desagradável aqui. Já me desculpo de antemão. Fica tranquilo. Tendo dito tudo isso a respeito do Flamengo, que volta para a disputa, porque só o resultado de vitória manteria o Flamengo do ponto de vista do seu ânimo, né? Com tanque cheio para ganhar o Campeonato Brasileiro, porque se o jogo empatasse,
Obviamente a diferença seria mantida se o Palmeiras vencesse hoje no Maracanã. Eu acredito que, embora haja pontos ainda para uma reviravolta, eu acho que seria muito difícil. Mas, por coerência, eu preciso falar que 15 dias atrás, aqui mesmo nessa mesa, nós falamos sobre um jogo escandaloso, sobre uma atuação da arbitragem danosa ao jogo de futebol e demos espaço às opiniões todas, entre elas a do executivo de futebol do Flamengo, o senhor José Boto, que disse uma das frases mais preconceituosas e irresponsáveis ditas no futebol brasileiro neste ano, e olha que a briga é difícil. Sim. Quando ele, depois do jogo do Flamengo contra o Bahia, lá em Salvador, se mete a comentar sobre a arbitragem de São Paulo e Palmeiras e diz, abre aspas, até como estrangeiro, isso não me cheira bem. É claro que ele não vai dar nenhum tipo de declaração parecida com essa hoje. Claro. Isso ele não vai fazer. Eu espero que ele nunca mais faça, mas hoje em especial ele não vai fazer. E o que eu quero dizer a respeito da arbitragem, porque é nossa obrigação também, por uma questão de coerência, porque a gente viu coisas que não devem acontecer, é que o jogo de hoje teve um dano ao resultado final maior do que o do clássico São Paulo e Palmeiras. Porque o Palmeiras não teve um pênalti apontado a seu favor logo no início do jogo, e é claro, vale a mesma coisa da reclamação de 15 dias atrás. Um pênalti marcado não significa um gol anotado. Mas nós estamos falando de um pênalti que eu acho que é difícil alguém discordar, o pênalti do Jorginho no Gomes. E no lance do pênalti no Pedro, ele empurra o Fux com as duas mãos. Quem acha que o Jorginho fez pênalti no Gomes, obrigatoriamente tem que achar que o Pedro fez falta no Fux. Os dois lances são iguais, só que o empurrão do Jorginho nas costas, o empurrão do Pedro no Fux é de frente, usando as duas mãos. O Fux se levanta, há quem acha que ele tentou cavar uma falta, que ele tentou valorizar, pode ser, vamos falar sobre isso, mas há um empurrão do Pedro, não há como não ver o empurrão do Pedro. O Fux se levanta e faz o pênalti aconteceu, sim, é evidente. Mas eu só queria colocar isso. É muito triste, muito ruim e muito desagradável, é um sabor péssimo. 15 dias depois de um escândalo que aconteceu no Morumbi, o jogo que poderia ter decidido o campeonato, para o qual todo mundo no futebol brasileiro, na estrutura de organização, em especial a Comissão de Arbitragem CBF, sabia que a arbitragem teria que ser limpa hoje. Alguém escolheu esse árbitro. E no primeiro lance de impacto no placar, de possível impacto no placar, o árbitro e o VAR erram absurdamente. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo acabou de vencer aí o time do Palmeiras por 3-2 dentro do Maracanã em uma tarde chuvosa, mas mesmo assim o Flamengo foi avassalador aí pra cima do time do Palmeiras. O Flamengo que saiu, né? Com um passe do Pedro e gol do Arrascaeta, saiu vencendo, né, 1-0. Depois, em um vacilo ali de comunicação na saída do Léo Ortiz, e não entrou ninguém, né, o Palmeiras conseguiu fazer um gol de empate com o Vitor Roque, mas aí no segundo tempo, né, mas aí depois, aos 42 minutos, o Pedro sofreu o pênalti e aí o Jorginho fez o gol de pênalti. O Palmeiras não teve, né, ficou reclamando demais lá, mas nada aconteceu, né? O juiz não estava dando qualquer tipo de falta, e aí o Flamengo não tem nada a ver com isso, meteu um 2-1. Depois o próprio Pedro, né, fez o gol ali, sacramentando uma vitória ali parcial por 3-1. No finalzinho, o Palmeiras fez o gol, o jogo acabou 3-2, mas foi assim um vareio de bola do time do Flamengo. O Flamengo amassou o time do Palmeiras aí, 3-1, uma vitória sensacional. Mas, na minha opinião, o destaque da partida foi o Pedro. O cara deu passe, sofreu o pênalti e fez o gol. Para mim, o Pedro foi o cara dessa partida, dessa vitória do time do Mengão. Mas e aí? E para vocês? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!